Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, conta a história de Emmanuel e dá continuidade à história dele do livro Há 2000 anos, onde ele era o senador romano Públio Lentulus. Porém, nesse livro não é ele como protagonista, e sim Célia, uma pessoa que nós já vimos aqui nos vídeos anteriores. Ela é filha do Elvídio, que era aquele amigo que morreu junto, que foi morto na frente do senador Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, a última coisa que ele viu antes de ser cegado pela mesma pessoa que mandou matar o marido, o amigo dele, que era o Pompílio Crasso, que agora é o Ovídio Lúcius, para quem ele foi presenteado agora, o senador Públio Lentulus, como um escravo, que é agora um escravo judeu. Agora, então, ele foi presenteado ao Elvídio, e nós vimos nas páginas anteriores, então, que nós estamos agora em Roma. Eles que saíram ali da Idumeia, tanto o Nestório, o escravo, como o Caio Fabrícios e o Elvídio Lúcius, eles vieram então ali da Palestina, da Ásia Menor, de volta para Roma. E eles já previam, como o Caio disse ao Elvídio, que eles teriam que ele teria um pouco de dor de cabeça ali. E agora, exatamente nessa festa que foi dada ali pelo Fábio Cornélios e a mulher dele, a Júlia Spinter, que são os pais da Alba Lucínia, que é a mulher do Elvídio, ou seja, é o sogro dele que está dando a festa, uma festa assim de arromba mesmo, como o Emmanuel deixou claro aqui. Então, o que aconteceu ali? O Lólio Úrbico, que é casado com a Cláudia Sabina, eles têm um casamento inventado ali pelo imperador. Eles não são casados porque quiseram se casar. Eles um casamento organizado, e eles cada um se vira ali por fora, ninguém respeita o casamento, nenhum dos dois. Então, o Lólio Úrbico declarou o amor dele, a paixão que ele sente pela mulher do Elvídio, que é a Alba Lucínia, e a Cláudia Sabina voltou a mostrar ao Elvídio que ela não o esqueceu, já que eles tiveram um romance na juventude que resultou de um filho que se tornou um filho bastardo, que ela abandonou na porta do pai dele, o Quinésio Lúcius, que então criou esse menino, mas como bastardo, porque o Elvídio não assumiu. E ela, nós vimos nas páginas anteriores, que não perdoou isso. Ela voltou então agora, a palavra que eu encontro aqui seria assediar o Elvídio, assim como o Lólio, o marido dela, que é também o prefeito e é o braço direito do imperador, está assediando a mulher do Elvídio, que é a Alba Lucínia. Então, depois desta festa, nós vimos que os dois ficaram muito abalados. E aí eles conversaram, ambos tiveram o mesmo desejo de voltar então ali para a província, para a Ásia Menor, onde eles concluíram que eram muito mais felizes, sem nada de todo esse encantamento contrário que há ali na corte de Roma. Então eles conjecturaram, chegaram em casa bem abalados então com todo aquele espetáculo, e conjecturaram a volta para Palestina. Porém, Alba Lucínia teve um insight ali. Ela disse: como é que a gente pode voltar o que dirá meu pai da nossa atitude depois de haver lutado tanto para reajustar a toda a situação, a política administrativa do império? E a gente vê que ali, naquela época, uma mudança não era só vender os móveis, fazer uma mala, pegar um avião e já tá lá, não. Era uma coisa bem mais... levava algum tempo para fazer a travessia ali, era uma mudança que requeria um monte de providência. E aí eles chegaram à conclusão, então, que o melhor seria eles não estarem fazendo essa mudança. Aí, então, no último vídeo, o último parágrafo foi... Alba Lucínia, então, disse com uma ponta de contrariedade nas expressões familiares: é tarde para cogitarmos do nosso imediato regresso à província. Ou seja, ela não fechou, ela deixou em aberto
porém ela sabia que não era o momento. Aqui naquele momento não seria possível só estar rodando nos calcanhares e voltando, fugindo do que se apresentou a eles, que foi esse, digamos, a Alba Lucínia, a Cláudia Sabina dando em cima do marido dela e o marido da Cláudia Lucínia dando em cima dela. Então ela sabia que isso ficaria difícil de levar, porém ela não poderiam fugir voltando para a Palestina. Aí então vamos ver como é que continua o diálogo dos dois. Eu peço então que Jesus Cristo possa me abençoar, possa abençoar que a minha leitura seja fluida e que os meus comentários possam ser inspirados, que eu os faça se forem relevantes para a compreensão, senão que eu não os faça. E que você que está assistindo possa ser também inspirado por esse livro e possa meditar sobre as lições que Emmanuel está passando aqui, abrindo, como ele disse ali no livro há 2000 anos, abrindo a intimidade dele para nos dar um roteiro de como fazer essa nossa travessia entre luz e sombras, sendo sábios, sem precisar cair no mesmo buraco que ele caiu. E aqui as coisas vão se entrelaçando de uma forma bem parecida até com o que aconteceu há 2000 anos. Mas eu deixo esse livro aqui em destaque também, eu fiz toda a série, se você quiser ver, entender melhor o que eu estou falando, tá bom? É super interessante, ele vê-lo antes de ver que esse é uma continuação, apesar de não ser a história só o senador, o Emmanuel nesse caso, não é o protagonista do livro, e sim a série. Vamos ver então como é que continua aqui. Eu já mostrei, né, a capa do livro, então vamos lá. Depois desse parágrafo, continuamos. O marido reconheceu com mágoa a justeza da ponderação, mas acrescentou: em última análise, falarei amanhã a Fábio Cornélio. Fábio Cornélio, então, o pai da mulher dele, o pai da Alba Lucínia, expondo-lhe minhas apreensões a respeito, e mesmo que ele não aprove nosso regresso, mantenhamos esperanças, pois os deuses hão de permitir nossa volta mais tarde. Então, ambos com esperança de que não vão sofrer tanto ali assim, eles vão conseguir voltar para a tranquilidade, para onde eles eram felizes e não sabiam. Uma liçãozinha aqui, então, às vezes a gente está querendo muito mudar uma situação e depois que a gente muda, a gente vê, meu Deus, mas ali tinha um monte de coisa que estava ali, que eu não via, eu queria me livrar e agora eu caí. Isso aí, nem sei se cabe, mas como está me vindo aqui, é como quando, por exemplo, a pessoa joga toalha e se suicida. Eu acredito que depois dá para entender lendo o livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que conta a história então dali do escritor português, um escritor português que se suicidou, e conta, dá pra gente ver como é. A gente tá achando que a pior coisa, que tudo que está acontecendo na nossa vida é horrível, a gente não suporta mais, a gente resolve dar um tiro na cabeça. E aí, passando, a gente entende, meu Deus, eu era feliz, não sabia. Eu estava tendo uma oportunidade grandiosa de Deus para me melhorar, com tanta coisa linda, eu respirava, eu tinha a luz do sol, e eu resolvi dar cabo na minha vida, e agora eu caí em uma coisa muitíssimo pior. Embora a profunda intimidade daquele desabafo, nenhum nem outro se sentiu com coragem precisa para revelar as penosas emoções daquela noite. Mais uma vez, uma coisa parecida, eu já disse no vídeo anterior, com há 2000 anos, exatamente com o que aconteceu entre Pilatos e a Lívia, e foi ali, a partir daquele momento dela não ter se aberto, não ter dito a ele, que o casamento deles azedou por completo. Porém, é o que tinha que ser daquela forma, porque era a ele que estava sendo exigido. Ela era uma coadjuvante, então, ali da peça dele, então tinha que ser desse jeito. Aqui também os dois não se abriram, porque ela não disse que o Lólio Úrbico, o prefeito, tinha dado em cima dela, tinha mesmo de uma forma assim, como que é? De uma forma até agressiva, porque é como se ela fosse solteira. Porque eu acredito que se é uma pessoa sem compromisso, uma pessoa que não tem família, que não é casado, e ele se interessa por uma outra, ela se interessa por uma outra pessoa, acho que é o normal, é sadio ir e dizer, porque vai que a outra pessoa também tenha o mesmo, assim que começa, um tem que dar o primeiro passo. Mas no caso aqui, ela é casada e ele sabe, ele conhece o marido dela,
E ainda assim, ele, de uma forma mesmo assim intrusiva, um assédio mesmo, pode-se dizer, da mesma forma que Pilatos avançou em direção a Lívia. Mas aqui eu acredito que talvez a lição para a gente é a comunicação é importantíssima. Comunicação entre o casal é importantíssima, especialmente quando acontece uma situação dessa. E a Cláudia Sabina também deu em cima do Elvídio, nem ele nem ela, um não contou para o outro. E no dia seguinte, ambos ainda se ressentiam do primeiro embate, das lutas sentimentais que os aguardavam no ambiente da grande metrópole. Eles ainda estavam, o negócio pegou, balançou mesmo ali eles. No dia seguinte, depois da noite, eles ainda estavam ali meio com os nervos à flor da pele, acredito. Procurando o sogro, Elvídio Lúcio expôs-lhe sem reservas seus planos e desejos. Além de manifestar o propósito de voltar à Palestina, falou igualmente da pretensão imperial de lhe utilizar os préstimos pessoais nas obras de Tibur. Fábio Cornélio recebeu aquelas alegações tomado de surpresa, reprovando os projetos do genro e encarecendo-lhe que, semelhante ao Vitre, demonstrava muita infantilidade da parte dele em tais circunstâncias. Não estava com a posição financeira consolidada? Não representava um fator de paz a permanência dele em Roma ao lado de toda a família? Não conseguira as graças de Adriano a ponto de se integrar no mecanismo político-administrativo com todas as honras de um tribuno militar? Ou seja, não estava com tudo que o mundo oferece? Não tinha poder, não tinha dinheiro? Então, se está tendo algum problema que possa trazer uma fissura, um racha para o casamento dele, ainda que ele seja casado com a filha dele, isso é em segundo plano. Pelo menos isso que o nosso sogro aqui do Elvídio está deixando claro, né? Em face da recusa obstinada em voz baixa e em tom discreto, Elvídio relatou ao sogro as suas aventuras da mocidade, dizendo-lhe das novas pretensões de Cláudia Sabina e da difícil situação doméstica dele no sagrado aconchego da família. Ah, sim, agora com certeza o sogro vai mudar de ideia, porque é a felicidade da filha dele, né, que uma outra mulher está colocando em jogo. Vamos ver? O velho censor ouviu-lhe a confidência um tanto surpreso, porém obtemperou. Meu filho, compreendo os teus escrúpulos. Entretanto, devo falar-te com a mesma franqueza com que te confessas, esclarecendo que, na minha atual situação, dependo inteiramente do apoio de Lólio Úrbico e da mulher dele, no mundo da política e dos negócios. Minha posição financeira, infelizmente, é agora assaz precária, em vista dos numerosos gastos impostos pelas circunstâncias. Se te for possível, auxilia-me nestas contingências. Não recuses a oportunidade que Adriano te oferece em Tibur e faze o possível por não desgostares o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias de nossa vida. Uau, então não foi aquilo que a gente pensou que fosse. Já que ele está com problemas financeiros, então ele não está pensando de jeito nenhum na felicidade da filha dele, no casamento, na felicidade, no casamento deles. E ele diz que ele deve, então, estar pensando duas vezes e não recusar a oportunidade que Adriano está oferecendo, porque ele está com problemas financeiros. E nem parece, porque a festa que nós vimos no vídeo anterior, que o Emmanuel classificou, tinha até lago artificial, foi feita por ele. Então, mas é aquela coisa de não ter dinheiro, mas ter que manter as aparências, o que uma coisa que parece que continua, não é? E aí, com relação a Cláudia, ele deve fazer o possível para não desgostar o espírito vingativo dela, ou seja, o possível. O possível, se fazer o que ela quer, não é? Se ela quer ele de volta, o pai, o sogro, então ele faz vista grossa para isso também.
Por quê? Porque ele depende deles para ter dinheiro, para ter posição, para ter poder. Euvídio compreendeu a impossibilidade de abandonar o velho sogro e sincero amigo em tais conjunturas e buscou prover-se de energias íntimas, de modo a não deixar transparecer qualquer constrangimento. Ao demais, exclamou o censor, tentando fazer humorismo para dissipar as sombras do ambiente sentimental criado entre ambos. Espero não te percas em receios pueris nas situações mais difíceis. Não tenhas medo, filho, dessa ou daquela circunstância. Então, tudo que está aparecendo ali, que para o outro é a vida dele que está ali, dependendo daquilo, transforma toda a vida dele. Não que ele esteja sendo castigado injustamente por nada e nem que ele esteja sendo castigado. Ele está apenas colhendo o que ele plantou, porque nós vimos que foi ele que por uma aventura na mocidade, um namoro na mocidade com a Cláudia Sabina, quando ela engravidou, ele não assumiu o filho. E aí, então, depois, com isso, ele agora está, então, né, preso nessa teia, que ela não esqueceu. É aquela coisa de que quando a gente tá lidando com o outro, em matéria de amor, quando a gente está lidando com o outro coração, é muito tem que se ter muito cuidado, tem que ver bem onde é que a gente está pisando. Porque quando é no caso da Cláudia Sabina aqui, que a gente vê que é essa paixão avassaladora que ela tem por ele, ela não vai medir esforços para conseguir ter o objeto do desejo dela. A mesma coisa, eu acredito, com o marido dela, com relação a Alba Lucínia. E aí a gente vê que eles assim como a gente, não, ou como eu, desculpem vocês, ainda não entendeu realmente, colocou em prática realmente aquele amor abnegado que Jesus Cristo veio ensinar, que é aquele da gente, apesar de estar amando uma outra pessoa, a gente, se ela escolheu uma outra, a gente fica feliz por ela. A gente ficar feliz por ela, porque ela está feliz. Então, se a gente ama, a gente quer ver o ser amado feliz. E a gente não vai sofrer por isso. Mas eu acho que isso demora um tempinho para a gente chegar nesse patamar. Mas pelo menos sair daquela coisa da paixão assim avassaladora, como a da Cláudia Sabina, que pode estar amando vingança para estar reconquistando a pessoa. Aí pelo menos dessa fase eu já passei, graças a Deus. Então, continuando, e esboçando um sorriso benévolo, acrescentava: sabes o que dizia Lucrécio há mais de 100 anos? Lucrécio, então, é um poeta e filósofo latino. Que a mulher é o animalzinho santo dos deuses. Ai, que bonitinho, né? Entre ambos, esboçou-se então um riso franco e otimista, embora no íntimo continuasse Ovídio Lúcio a guardar suas apreensões. Por sua vez, Alba Lucínia, na manhã daquele mesmo dia, procurou aconselhar-se com a mãe dela acerca de suas amarguradas reflexões. Porém, Júlia Spinter, após ouvir-lhe a exposição dos episódios da véspera, com o coração tocado de pressentimentos angustiosos pela situação da filha, replicou com os olhos úmidos, sem perder, todavia, sua fortaleza moral. Filhinha, disse beijando-a, atravessamos uma fase de lutas amargas, em que somos obrigados a demonstrar toda a nossa capacidade de resistência. E vamos ver aqui agora como é que vai ser então a reação da mãe, já que o pai ele classificou de circunstâncias, é apenas um detalhe, faz o possível para agradar a Cláudia, não podemos desagradar o imperador também, nem o prefeito, então deixa os seus problemas de lado e vai levando, porque a gente está sem dinheiro. Vamos ver aqui então o que é que a mãe da Alba Lucínia, vai dizer agora. Sei avaliar tua angústia íntima, porque na mocidade também experimentei essas emoções penosas no torvelinho das atividades sociais. Se me fosse possível, romperia com a situação e com todos em benefício da tua tranquilidade, mas reticências. Aquelas reticências significavam tal desalento que Alba Lucínia se comoveu, interpelando-a.
Aqui eu já ouvi dizer que mas é uma coisa que anula totalmente o que você disse antes. Por exemplo, a pessoa diz, eu estou super feliz, mas a gente já sabe que então aquela estou super feliz não vale mais. Mas eu estou com dor de cabeça, eu estou super feliz, mas está chovendo, então não estou super feliz, aquilo já foi negado. Então quando a pessoa diz, se a pessoa chega, digamos, estão ali os dois namorando, aí chega um e fala, eu gosto de você, eu gosto de você, mas pronto, já sabe, não precisa nem escutar o restante que já dá para imaginar que na grande maioria das vezes é porque o gato está subindo no telhado, aquela coisa, né? Que dizes, mamãe? Esse mas tem tanta amargura que chega a surpreender-me, como que adivinho em teu espírito preocupações porventura mais graves que as minhas. Ora, filha, como mãe, sou levada a interessar-me pela tua como pela minha própria felicidade. Entretanto, inteirada dos negócios de teu pai, dos laços que o prendem à política do prefeito, dos pretorianos, colijo que Fábio não poderia desligar-se no momento de olho úrbico sem graves prejuízos financeiros. Caímos de novo então na mesma coisa, eles estão ligados, eles estão amarrados ali ao prefeito, que o Elvídio já disse ali para o Caio Fabrícios, mesmo quando eles estavam ali ainda na Idumeia, conversando antes de voltar para Roma, ele já disse que ele não tinha tido nenhum problema ali com toda a revolução que aconteceu lá na Palestina, porque por causa dos favores que ele recebeu do prefeito Lólio Úrbico a pedido do sogro dele. Então eles estão realmente amarrados ali em questões políticas e financeiras. Ambos se encontram profundamente vinculados na situação atual, de modo que, apesar da franqueza com que sempre assinalei minhas palavras e atos, sou levada a aconselhar-te a máxima prudência a prol da tranquilidade do teu pai, que deve merecer nossos sacrifícios. Ou seja, nesse caso a mãe dá o mesmo conselho que o pai deu ao marido dela, então, que coloca os seus problemas ali de lado, porque se a gente quiser continuar tendo poder, tendo dinheiro, tendo a presença social, poder fazer essas festas, receber o imperador, a gente tem que sacrificar alguma coisa, porque nós estamos atados a eles e são eles que nos permitem ter essa vida, então. O que vale, então, como ela disse, ele deve merecer os nossos sacrifícios, porque a gente sacrifica, então, aquela felicidade que a alma busca por aquele bem-estar passageiro que é o terreno. As palavras da nobre matrona eram ditas em tom de amargurada tristeza. Quanto a Alba Lucínia, muito pálida após receber-lhe as penosas confidências, perguntou: mas a situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festividade de ontem dava-me a entender o contrário. Eu também entendi que ele tinha muito dinheiro. Sim, esclareceu Júlia Spinter resignada. Infelizmente, os fatos vêm justificar os meus íntimos desgostos. Conheces o temperamento de teu pai e sabes da minha necessidade em me acompanhar os caprichos. Não consideraria necessária uma festa como a de ontem para dar a entender que te estimo. Julgo que essas comemorações devem ser feitas na intimidade do coração e da família. Mas teu pai pensa de modo contrário e devo acompanhá-lo. Só as despesas dessa noite elevaram-se a muitos milhares de sestércios. E não é só. Teus irmãos têm dissipado quase todo o patrimônio da família, assumindo compromissos de toda espécie que teu pai é compelido a resgatar com os mais sérios prejuízos para a nossa casa. Ou seja, então, a festa foi dada então pelo retorno deles ali da Palestina, da Ásia Menor, depois de tanto tempo, eles voltam e ela diz, por mim se faria uma festa assim na intimidade da família, mas não, o seu pai, ele queria uma festa que tivesse lago artificial, avenidas e tivesse o imperador como convidado.
Aí então, para isso precisa gastar muito dinheiro e eu não podia ir contra. E não é só isso, a Alba Lucínia tem irmãos também e os irmãos estão dissipando quase todo o patrimônio da família, ou seja, eles estão descendo ali ladeira abaixo relacionado à questão financeira então. Como já sabes, os escândalos de Lucília Vento obrigaram Assínio a ausentar-se para a África, onde prossegue, ao que sabemos, na mesma rota de prazeres fáceis. Então, Assínio, já que ela disse os irmãos, o Assínio deve ser um dos irmãos dela e a Lucília Vento deve ser alguma coisa, uma pessoa então ali ligada a ele de forma amorosa. Então, porque diz que ele foi então teve que seguir para a África e continua na mesma rota dos prazeres fáceis. A gente vê ali no livro há 2000 anos que foi o Plínio, então aquele marido da Flávia, que apesar de ser casado com ela, voltou a manter todas as amantes, que também dilapidou ali a fortuna deles. Quanto a Rútrio, sim, então são outros nomes, mais nomes aqui para a gente lembrar, gente, vocês têm que ter boa memória, eu aconselho vocês a ir anotando, ali como eu estou fazendo também, que os nomes são os nomezinhos difíceis de guardar. Então, o Assínio, os irmãos da Alba Lucínia, então são Assínio e Rútrio. Quanto ao Rútrio, foi preciso que teu pai lhe conseguisse uma comissão na Campânia, a fim de tentar a restauração do nosso equilíbrio financeiro. No entanto, filha, não ignoras como a sociedade nos exige a máscara da aventura. Em princípio, não aprova a atitude de Fábio, realizando festas como a de ontem, mas ao mesmo tempo sou forçada a lhe dar razão, porquanto um censor tende a andar em dia com as convenções sociais. Ou seja, apesar da gente não poder, a gente estar ali mal das pernas, a gente tem que dar o passo maior do que seria possível, mais longo do que a perna, e aí isso faz mal, porque a gente tem que manter ali as convenções sociais, a gente tem que mostrar que a gente está bem, mesmo que a gente não esteja, a gente tem que aparecer sorrindo, e a gente tem que dar todas as festas possíveis, tem que chegar na festa e pagar para todos. Então é essa mentalidade então que leva uma pessoa a se arruinar completamente quando ela não entende que o mais importante não é ela estar saindo bem na fita dos outros, ela está bem ali no íntimo dela mesmo, e o íntimo dela passa por estar bem, especialmente ali com a família. Começa com a família, né? Do círculo mais próximo, e aí vai se alargando. Alba Lucínia, ouvindo aquelas confidências, encheu-se de compaixão pela genitora, exclamando: "Basta, mamãe, eu sei compreender-te. Esse assunto deve ficar entre nós e eu saberei conduzir-me através de todas as dificuldades. Ainda ontem, eu e Ovídio cogitávamos de regressar à província, mas vejo que papai requer agora o nosso concurso e reconheço que teu coração necessita do meu para enfrentar as circunstâncias da vida." Ou seja, é esse o sacrifício que está sendo exigido dela agora, não é? Que ela então renuncia aos próprios, a tentar resolver os próprios problemas para estar ali ajudando então a mãe e o pai. Júlia Spinter, comovida, abraçou a filha, reparando-lhe o olhar brilhante, como se pressentisse algo perigoso para a sua felicidade. "Que os deuses te abençoem, filhinha!" exclamou, quase radiante. "Ficarás comigo sim, pois aqui tenho vivido muito incompreendida e muito só. Apenas a nossa querida Túlia se conserva fiel à minha antiga afeição, vendo em mim a mãe adotiva que a providência lhe concedeu." Então a gente lembra que a Túlia é aquela amiga de infância da Alba Lucínia, ela então que ficou ali também incumbida de contratar as servas que a Alba Lucínia pediu, e foi dessa forma que a Cláudia Sabina então introduziu ali uma serva mandada por ela para estar colocando em ação o plano de vingança dela contra o casal. Os filhos, desde cedo, afastaram-se do lar para enveredar por maus caminhos, e teu pai está sempre ocupado com conferências e negócios do Estado. Por algum tempo ainda,
Mãe e filha se entretiveram em palestra confidencial e carinhosa. A situação geral continuou inalterável. Alba Lucínia e o esposo, abandonando os propósitos de voltar ao ambiente provinciano, tudo fizeram por atender às necessidades domésticas, permanecendo na capital do império. Ou seja, os planos deles de fugir dos problemas não deram errado, caíram por água porque eles não podem. Não tem como eles agora voltar, dar meia volta e voltar para a província. Eles têm que viver o que tem para ser vivido ali, que é dessa forma que a vida vai ensiná-los. Até porque nenhum deles está passando por nada disso, porque Deus esqueceu deles, apenas para resgatar as escolhas feitas no passado, e às vezes isso dói um pouco, às vezes isso é um pouco difícil, como a gente já viu bem ali no livro Há 2000 anos. Daí a pouco, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Euvídio Lúcio retirava-se para Tibur, de modo a cumprir as determinações imperiais, ali encontrando Cláudia Sabina, instalada em posição de destaque. E nós vimos então que Cláudia Sabina deu o salto quântico de uma plebeia que foi rejeitada pelo namorado quando engravidou, porque não servia para casar, era pobre, e passou então para uma pessoa de destaque ali da corte do Adriano, do imperador, que tem nela ali uma pessoa, eu acredito, não ficou claro aqui por enquanto até agora, mas o Emmanuel disse que ela, além de muito bonita, ela é muito perspicaz, muito inteligente para amar os planos ali dela, e ele disse que era mais ou menos ali no mesmo nível do imperador, que então arranjou o casamento dela com o homem de confiança dele, com o Lólio Tíbico, e não ficou claro também se ela e o imperador sejam amantes, acredito que não. Então o interesse dele nela é realmente para que ela talvez falte um pouquinho ali de massa cinzenta para ele estar fazendo as coisas que ele precisa fazer ali com o imperador, e aí ela ajuda. Então ela está aqui instalada ali nessa obra, nesse projeto, em posição de destaque ali em Tibur. Fosse pelo desejo de salientar-se aos olhos do patrício, graduando-se no seu conceito, ou fosse anuindo a expansão de suas vocações inatas, a esposa do prefeito fazia-se notável por suas providências na administração das obras artísticas confiadas à sua sensibilidade feminina. Ou seja, então ela fosse pelo desejo de se ressaltar que ela queria o Euvídio, então ela queria estar ali se aparecendo melhor aos olhos dele, graduando-se no seu conceito, ela queria subir no conceito dele, ou fosse anuindo a expansão das suas vocações inatas, ou seja, a vocação inata dela é ser dissimulada nesse instante, eu acredito, não é? Euvídio Lúcio foi compelido pelas circunstâncias a aproximar-se dela, conhecendo-lhe de perto a surpreendente aptidão e admirando-lhe os feitos com sinceridade, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado. Cláudia Sabina, entretanto, apesar da modificação tática das suas operações sentimentais, guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Então ela não mudou nada, o plano dela continua a ser o de reconquistá-lo, de tê-lo para ela é apaixonada por ele. Porém, ela viu que talvez aquele bote que ela deu, ela avançou diretamente lá durante a festa e ele cortou, assim, friamente ele cortou. Então ela mudou a tática, mas não a intenção. Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar em Roma uma longa série de padecimentos morais. Começou para Alba Lucínia também. Lólio Úrbico não cedeu em seus propósitos, não obstante estar cônscio das suas elevadas virtudes conjugais, tendo, porém, moderado os impulsos. E a gente vê que eles vão se encontrar novamente também ali no livro Renúncia, e que realmente essa paixão dele, eles que nascem ali como primos, que ainda continua aparente. Então, que é realmente aquela coisa de eu te quero, eu quero te possuir, pronto, é isso que vai me fazer bem, como quem é o Saul também fez ali com a Flávia no
no livro Há 2000 Anos, ele era apaixonado por ela e ele disse, se você não ceder, eu vou morrer, então eu tenho que tá avançando, eu tenho que estar, mesmo que seja, tenho que estar te assediando, para te ter a qualquer preço. A sociedade romana de então amava os despotos e fazia questão de conservar as tradições de liberdade no mecanismo das relações familiares, circunstâncias que lhe facultava visitar a casa do patrício ausente sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de honrosa distinção para a família. Claro, olha, o prefeito que está visitando a casa da minha filha enquanto o marido dela está fazendo uma obra que pediu para fazer. Tudo certo. Como 2 e 2 são 5, né? Contudo, a nobre senhora, que conhecia as necessidades paternais, não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor os seus justos receios, sujeitando-se, desse modo, a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia, aceitando-a com a intangibilidade do seu caráter. Ou seja, ela nem podia, porque o marido dela já falou com o pai dela e ele disse, não presta atenção nesse detalhe, nessas circunstâncias, faça o que for melhor para manter a nossa situação como está, porque senão a gente fica sem dinheiro. E ela também não se decide a se abrir com o pai dela, e eu acredito que ele daria o mesmo conselho a ela também. Olha, deixa o seu marido lá com a Cláudia Sabina e deixa o marido dela fazer a corte a você, porque assim a gente mantém a nossa posição social. Eovídio Lúcio vinha ao lar quinzenalmente. Todavia, essas surtidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente com a esposa a solução de todos os assuntos que os preocupavam. E o tempo corria, carregando sempre suas reservas preciosas. Alguém havia que se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Esse alguém era Atéria, que na própria casa dos amos podia observar-lhe o interesse, ouvir-lhe as impressões e as palestras, acompanhando suas atitudes sentimentais. Então pronto. Aqui nós vemos entrar ali quem é a Atéria, a nossa comparsa, a comparsa da Cláudia Sabina, que está ali então plantada na casa do Eovídio e da Alba Lucínia para conseguir fazer a parte do plano que ela precisa fazer. Enquanto ela está ali fazendo o plano dela diretamente com o Eovídio em Tibur, o marido dela assediando nem sei se eles combinaram nisso, acredito que não, assediando a mulher do Eovídio e a Atéria ali para fazer a parte dela. Então, com certeza, os dois estão bem enredados. Então, gente, eu deixo aqui para a gente continuar então no próximo vídeo, ver como é que continua essa saga então agora da Célia, que é a protagonista desse livro, mas que traz todos esses coadjuvantes aí, porque, claro, cada um de nós é protagonista da nossa própria vida, da nossa própria peça, mas todo mundo que está ali, especialmente aqueles que estão apertando os nossos botões, são os coadjuvantes que vêm nos ajudar a poder estar passando aquilo que a gente escolheu passar ali no passado e está aprendendo com a vida e está crescendo. É por isso que Emmanuel disse que era para a gente ler esse livro e meditar. Não é ficção, não é novela, não é para passar tempo. É apenas para nos ajudar, como ele disse no Há 2000 Anos, servir de roteiro, para que a gente possa fazer essa travessia de forma mais sábia, sem precisar cometer os mesmos erros. A gente possa entender que nós somos guiados por leis magistrais, por leis que são absolutas, pelos princípios absolutos, entre eles o princípio da causa e efeito, que traz a lei da atração. E aí então é aquilo, ninguém é injustiçado nesse mundo de tanta injustiça, porque estamos todos apenas vivendo aquilo que nós escolhemos no passado. É essa, pelo menos, a minha opinião, esse meu interessante ponto de vista, é desse jeito que eu entendo, porque senão eu acredito que ficaria realmente muito difícil fazer essa travessia, viver nessa realidade onde parece que há tanta injustiça,
tanta atrocidade se a gente não pensar dessa forma. Para mim seria impossível. É por isso que eu acredito que é isso. Para mim é dessa forma e é por isso que eu estou fazendo esse comentário. Mas se você entende de outra forma, se quiser deixar seu comentário também, eu vou ficar super agradecida de saber. E se você quiser deixar o seu like, quiser estar compartilhando esse vídeo também e entrar no canal para ver os outros livros dele, eu deixo aqui ao longo desse livro também o Há 2000 Anos, Paulo Estevão e Boa Nova, que são do Chico, mas tem outros livros lá também. E se você quiser se inscrever lá, muito obrigada, se for leve, faça, e te espero para dar continuidade. Então, esse então que é o terceiro capítulo, que é Sombras Domésticas, e para ver como é que continua. Então, tá? Obrigada, tchau.